Neste vídeo, farei alguns comentários complementares ao experimento 3. A dificuldade da montagem é a mesma do experimento 1, por isso não demonstrarei todas as montagens. Montei apenas o procedimento 3 e o procedimento 5 para demonstração. Aqui o resistor de 1K, insere com o resistor de 2K2 e aqui os outros dois resistores em paralelo conectados ao ground. E aqui o circuito tipo ponte. Temos aqui o resistor de 2K2, o resistor de 1K, o resistor de 3K3 e o resistor de 4K7. Estão montados conforme o diagrama. A diferença do experimento 1 é que agora usaremos uma fonte de tensão contínua. As fontes de bancadas utilizadas nos laboratórios têm a tensão de saída regulável. Infelizmente, não é comum ter acesso a esse equipamento em casa. Nessa prática, precisaremos de 12 volts de tensão. Uma solução quebra galho é encontrar alguma fonte antiga de algum aparelho doméstico com essa saída. Você pode procurar fontes de impressoras ou carregadores de notebook não utilizados, por exemplo. As fontes têm uma marcação indicando qual a tensão de saída, o limite de corrente e a polaridade do pino. Alguns têm o positivo dentro e o ground fora, outros são ao contrário. Se por acaso não encontrar uma fonte com saída de 12 volts, não tem problema. Você pode usar outra tensão disponível, como a fonte de 5 volts montada na prática 11. Se fizer isso, lembre-se de calcular tudo que o relatório pede usando a tensão escolhida ao invés dos 12 volts pedidos originalmente. Neste vídeo, usaremos esta fonte de impressora com saída 12 volts. O ideal é comprar um plug com conexões adequadas para conectar as pontas de prova. Muito cuidado para não fechar curtos. Se você não tiver como comprar um conector, você pode aproveitar o de um circuito velho. Usei este circuito de um scanner antigo, por exemplo. Lembre-se de isolar bem as pontas de prova conectadas ao pino. Se você leu o roteiro e assistiu a parte teórica desta aula, sabe que a tensão se mede em paralelo e a corrente em série, e conhece os motivos disso. Então vamos aos pontos mais práticos. Aqui, a primeira coisa a alertar é que não devemos nos empolgar e medir a corrente da fonte sem nenhuma carga conectada, ou seja, sem resistores no circuito. Isso porque fazer a medição sem carga seria equivalente a fechar um curto-circuito com um multímetro, pois a resistência interna dele no modo amperímetro é extremamente baixa. Mesmo que muitas fontes tenham proteção contra isso, não é recomendado tentar. A segunda coisa importante a lembrar é: procure calcular e estimar a tensão e corrente antes de medir, para ir direto na escala certa. Se não puder prever ou calcular, comece na escala de valores mais altos para não sobrecarregar o aparelho. Também observe que alguns multímetros exigem a troca da posição das pontas de prova para medir a corrente. Aqui, ligando a alimentação da fonte que está conectada no circuito, vamos verificar se a tensão da fonte está chegando. Temos 12 volts, ponto 33. Aqui farei uma medição de demonstração. O procedimento pede a tensão e a corrente em cada elemento. Experimentando aqui com esse resistor, a medição da tensão. Temos 5.21 volts para o resistor de 2K2. Aqui nos resistores em paralelo temos uma tensão de 4.65 volts. Observe também o modo de medir a corrente da fonte quando os resistores estão em paralelo. O procedimento 2, por exemplo, pede mais atenção nisso. Montei o procedimento 3 e usarei ele como exemplo. Por ser a corrente da fonte, ela deve ser medida em série com todos os resistores que estão em paralelo, e não em série com um resistor só. Esta é a corrente que passa por este resistor apenas. Esta é a corrente da fonte. Lembre-se também de desligar o circuito para medir a resistência equivalente quando pedida. Como comentado no vídeo teórico, o procedimento 5 é um procedimento interessante por ser um circuito tipo ponte, que permite, através da combinação de diferentes resistores, chegar a qualquer diferença de tensão entre 12 volts e menos 12 volts. O circuito está montado aqui, são esses 4 resistores. Este seria o ponto A e este o ponto B. O circuito já está conectado à fonte, através desses dois cabos aqui. Vamos medir a tensão então entre os pontos A e B. Temos uma tensão de 1.1 volt entre os pontos A e B.